Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos aprendermos a sentarmos aos pés de Jesus. Hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você sente que você tem valor diante da sociedade? Você sente que o que você faz é valorizado pelas pessoas que você ama e pela sociedade, pelo lugar que você vive? Então, hoje continuando aí com Mulheres da Bíblia, a nossa série que está maravilhosa, eu quero agradecer a você que tem ido lá e assistido e comentado, como tem sido importante para mim. Isso tem me dado a vontade de continuar. Então hoje nós vamos falar sobre mais uma mulher da Bíblia, Raabe, a prostituta que foi salva por Deus. Então eu vou começar com você aqui no livro de Josué, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 13. Antes eu vou contar um resuminho aqui. Antes que Raabe aparecesse, Deus tinha dado como promessa a terra de Canaã. E o povo estava naquela época que eles estavam seguindo no meio do deserto e eles pediam passagem muitas vezes por dentro de algumas cidades para poder chegar até Canaã, e algumas cidades não liberavam para eles. E Deus mandou que eles passassem por dentro de Jericó. Só que Jericó mandou 2 espias para dentro da terra. E a fama de tudo que Deus já tinha feito através da vida de Moisés, através da vida de Josué, já estava sendo contada a todos os povos. E eu quero deixar um detalhe aqui antes de eu entrar na palavra, que a cidade de Jericó, ela era uma cidade temida por todas as outras pessoas. E ela era uma cidade com um muro fortificado mesmo, com uma muralha que envolvia toda a cidade. Então, tudo que acontecia do lado de fora, nem todas as pessoas tinham acesso às notícias. Mas nós vamos ver o que aconteceu. Que eu sou apaixonada com essa história e espero que você receba, assim como eu recebo, com muita alegria, aquilo que eu aprendo de Deus para a minha vida. Em Josué 2, no versículo 9, Raabe encontrou com os espias, Eu estava falando que Josué mandou 2 espias, e esses espias, as autoridades estavam atrás dele. E Raabe teve a oportunidade de ajudar esses espias. Foi de encontro a ela, esses 2 espias. Então olha o que fala. E lhes disse, Raabe: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, o quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Imagina você tendo a oportunidade de encontrar com as pessoas que vieram espiar a terra, você sabendo que essas pessoas vieram espiar a terra porque elas vieram destruir o que tinha ali, era o povo de Deus que ia entrar e ia destruir tudo que estava ali. Só que a fama do povo de Deus, do que Deus fazia para que o povo de Deus chegasse na terra prometida, já estava indo além das muralhas. Essa fama da força e do poder de Deus já tinha entrado para dentro das muralhas de Jericó. E Raabe era apenas uma prostituta. Por isso eu te perguntei sobre a sua profissão. Porque muitas vezes a gente não se sente valorizado. Muitas vezes a gente tem um passado sujo. Muitas vezes a gente percorre um caminho onde a gente encontra de um lado e do outro, você pode olhar e você não encontra ninguém para te valorizar. Às vezes até a sua família vai contra o que você faz. Mas eu vou te contar hoje a história dessa mulher que era uma prostituta. Se nos dias de hoje uma prostituta já não tem valor, imagina você como era vista uma prostituta há anos
anos antes de Jesus nascer. Naquela época em que a cultura, a mulher, ela era apenas usada pelo homem. Ela tinha valor se ela estivesse dentro da casa dela, se ela fosse casada e ficasse ali cumprindo as suas obrigações. Mas uma mulher prostituta ouviu que existe um Deus que abria o mar, existia um Deus que entrava na terra dos gigantes, destruía os gigantes em amor ao povo que era o povo dele. Então, quando esses espias estavam ali, correndo, escondendo das autoridades, Raabe escondeu esses espias. E depois que ela escondeu esses espias, ela tem a oportunidade de falar com eles. E ela fala, esconde eles e fala com eles: eu bem sei que vocês estão vindo aqui para destruir minha terra. Vou falar nas minhas palavras. Vocês estão entrando, vocês vão destruir a terra, mas eu quero que vocês me prometam que assim como eu escondi vocês, que quando vocês voltarem para destruir a terra, depois vocês vão ler todo Josué 2, tá? Mas depois que vocês voltarem para destruir a terra, que vocês tenham piedade e me prometam que não vão deixar nada acontecer com a minha vida, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Imagina se hoje um pai e uma mãe criam um filho, ele já sonha que o filho vai ser algo muito assim representativo na sociedade, que ele vai ter dignidade. Agora essa mulher, ela foi criada por os seus pais e ela não tinha dignidade. Porém, essa mulher, ela amava a sua família. Essa mulher, ela pediu, ali no 2:11, ela fala assim, aqui no 2:11 ela fala: ouvindo isso, desmaiou-nos o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Ela é a mulher de fé, uma mulher que ouviu os grandes feitos de Deus e acreditou. Ela não precisou de ser como Tomé, de ver para crer, ela acreditou. E então, quando chega no 2:17, a Raabe fala assim, ela conversa com os homens e os homens dizem a ela: desobrigados nós seremos desde o teu juramento que nos fizeste jurar. Se indo nós à sua terra, nos atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família, nós seremos desobrigados com você. Eles fizeram uma aliança, onde ela deu cobertura para eles, ela mentiu para as autoridades e disse: eles foram para aquele lado de lá, enquanto isso ela colocou eles para dentro da sua casa. A palavra fala que ela morava em cima, a casa dela ficava na muralha de Jericó. E ela então fez com que eles descessem, imagina a altura que eles deveriam ter descido, porque era uma muralha para proteção da cidade, e ela fez com que eles descessem aquela muralha. E quando ela pediu para que eles viessem, eles falaram: olha, se você colocar esse fio de escarlata pendurado aqui na janela de sua casa, nós vamos vamos poupar a sua casa, e quem estiver lá dentro vai ser poupado. Mas nós seremos desobrigados dessa promessa se você não tiver esse fio aqui, ou se alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, se eles estiverem do lado de fora da casa. E então, gente, eu fico imaginando o coração dessa mulher. Uma mulher prostituta, né, que não tinha valor diante da sociedade, mas uma mulher que teve o contato com os espias, aqueles que vieram para destruir a terra. Mas ela foi uma mulher corajosa. Ela burlou o que a autoridade colocava, porque a autoridade de Jericó, eles eram povos que tinham, o nome deles era um nome terrível, todos tinham medo deles ali. Só que ela passou por cima desse medo e ela fez uma aliança com o povo de Deus, porque ela acreditou pela fé no Deus desse povo. Olha, pelo Instagram eu só consigo falar com você até aqui. Mas se você quiser dar continuidade a essa história, vai lá no meu canal, lá no YouTube. Essa história tá lá na série Mulheres de Deus, Mulheres da Bíblia. Não deixa de ir lá não. Aí, a descrição do meu link aí tá aí na minha bio, tá bom? Então, voltando aqui a essa mulher, que ela ficou ali esperando que o povo entrasse para dentro da terra.
para destruir. Mas imagina o coração dela, será que eles vão cumprir o que eles combinaram comigo? Será que eu vou poder confiar na palavra daqueles homens? Mas eu imagino que a fé dela em Deus agora ela era tão grande que ela agarrou aquele momento onde ela encontrou com aqueles homens como a grande oportunidade da vida dela. Sabe que às vezes nós somos pessoas que deixamos as oportunidades de Deus passar por nós? Às vezes Deus nos traz a oportunidade de estar trazendo uma palavra através de alguém e aí a gente deixa aquela oportunidade passar. Mas essa mulher se agarrou naquela oportunidade. E sabe o que aconteceu? O que eu acho de mais tremendo é que o pai, a mãe, os irmãos não deviam valorizar a vida de Raabe, que era uma vida que trazia vergonha para a família. Mas eles, mesmo tendo esse sentimento, eles iam ser salvos por causa do amor que Raabe tinha pela família. Eu não sei qual o motivo que levou Raabe a se prostituir, mas eu acho que o amor dela era tão grande que às vezes aquele dinheiro servia até para ajudar dentro da própria casa. Mas ela não queria só para ela. Uma pessoa que se sentia suja, que era o escárnio da sociedade, agora ela tem a oportunidade de levar uma esperança para dentro da casa dela. E aí, quando os espias chegaram, contaram para Josué, Josué honrou a palavra que os espias deram àquela mulher. Deus tinha dado a palavra que era para acabar com tudo daquela cidade. Porque aquela cidade, além de ser grandiosa, ela era uma cidade idólatra, cheia de feitiço, cheia de coisas que iam contra os princípios de Deus. E Deus, então, falou que era para não deixar sobrar ninguém. Mas pela fé daquela mulher, no meio de uma sociedade com homens que eram vistos por todos como homens grandiosos, homens valorosos, pelo status que eles tinham, eles não foram salvos. Mas essa mulher tão simples, ela teve a sua palavra honrada. Lá em Josué, capítulo 6, versículo 17. Olha só. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No 19, porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor para o seu tesouro. E no 25, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara ao espiar Jericó. Eu tenho para te dar uma notícia. Quando Josué, eu não sei se você conhece essa palavra, ela é maravilhosa, lê lá o livro de Josué. Quando Josué foi seguir a ordem de Deus, eles rodearam a cidade de Jericó por 7 dias. Em 6 dias, Deus deu a ordem que era para que eles tocassem os símbolos, né, que era o instrumento que eles tinham, e para que os homens dessem a volta em silêncio. 6 dias dando voltas em silêncio. E no 7º dia, Deus mandou que no último dia, imagina, eles já estavam cansados. Aí Deus mandou que eles dessem mais 6 voltas naquele último dia. E na última volta, Deus mandou que todos gritassem. Quando eles gritaram, as muralhas caíram ao chão. Eu tenho isso para mim, sabe? Que muitas vezes a gente dá a volta em torno de Jericó, é quando a gente tem um grande problema para ser vencido e você luta em silêncio. Por que você luta em silêncio? Para que o inimigo não escute quais as estratégias que Deus tem te dado. Como você vai se defender, como que você vai proceder, o inimigo não precisa ouvir.
Mas depois que, eu imagino os inimigos em cima da muralha, olhando para esse povo, falando, esse povo é louco, eles estão andando aí ó, debaixo de sol, sol quente, eles estão dando volta, para quê? Eles estão tudo cansados. Agora você imagina no 7º dia, que eles já estavam mesmo cansados, eles tiveram que dar 6 voltas. Gente, quando eles estavam na última volta, quando eles deram aquele grito, as muralhas vieram ao chão. Agora eu quero que você use a imaginação. Imagine a casa de Raabe no alto daquela muralha. Imagina tudo ao redor ruindo, caindo, as muralhas indo chão abaixo. E aquela muralha sustentava a casa de uma prostituta que tinha uma aliança pela fé. Essa aliança, ela foi colocada como um sinal, um cordão vermelho pendurado naquela janela. Aí eu entro para você. Nos dias de hoje, nós que temos essa aliança, você que não tem, venha ter essa aliança. Clame a Jesus aí agora onde você está. Fala, Jesus, eu quero ter uma aliança, eu ouvi falar do teu nome. E assim como Raabe, eu quero fazer parte desse povo santo do Senhor. Porque eu não sou judia, eu não faço parte do povo judeu, apesar do meu nome ter algumas coisas lá dos judeus, mas eu nasci aqui no Brasil e eu, pela fé, por me agarrar à aliança que Jesus tem comigo e que eu quis essa aliança com Ele, hoje essa aliança ela é representada não pelo aquele cordão, mas pelo sangue que Jesus derramou pela minha vida lá naquela cruz. Hoje eu tenho essa aliança com Ele. E hoje eu, como antigamente não fazia parte do povo de Deus, eu posso fazer hoje parte do povo de Deus, porque o sangue de Jesus fez comigo essa aliança. Agora você fica imaginando, a Raabe, ela vivia como a escória daquela sociedade. Hoje, aí naquele tempo, ela passou a ter a oportunidade de viver junto com o povo de Deus. Ela casou com Salmo e ela foi ser a avó de Boaz. Boaz que casou com Ruth. Ruth, lá da Noemi, eles fazem parte das pessoas que são da árvore genealógica, sabe de quem? De Jesus Cristo. Então, para você que já compreende um pouco da palavra, eu quero dividir isso com você. Nós, antigamente, nós éramos como Raabe, como uma prostituta, porque nós nos prostituíamos com outros deuses, com a nossa fé, com o nosso estilo de vida, nós íamos contra os princípios de Cristo, nós não tínhamos pacto de casamento com Jesus, nós não éramos considerados a noiva de Cristo. Assim como Raabe. E hoje, pelo aquele cordãozinho vermelho que ela ali falou, pela fé. Hoje, pela fé, eu creio que eu estou aqui com o sangue de Jesus sobre a minha vida. Hoje, pela fé, como Raabe viveu no meio do povo de Deus, hoje eu faço parte do povo de Deus e você faz parte do povo de Deus. Mas sabe o que é o mais tremendo disso tudo? É que ali no Velho Testamento, Deus ele só falava com o povo dele. E Raabe, a graça foi estendida para ela, a ponto dela vir fazer parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Gente, isso é tremendo. Jesus Cristo que quando veio para os judeus, para os que são dele, eles não querendo Jesus, Jesus estendeu a graça dele. E hoje eu tenho Jesus por causa da graça. E quantos mais de nós temos Jesus por causa dessa graça, infinita e maravilhosa graça? E eu quero te falar sobre isso, que Jesus, vindo no Novo Testamento, ele vinha da raiz da tribo de Judá. Oh, Pai maravilhoso! Ele é o leão da tribo de Judá. Mas no sangue dele também tinha um pouco do sangue da prostituta Raabe. Isso mostra que Jesus não faz acepção de pessoas. Isso traz para nós hoje a oportunidade de vivermos renovados pelo sangue de Jesus. Não importa o meu passado, não importa o seu passado, não importa o que eles pensam de você, não importa qual valor que a sociedade te dá, mas importa o valor que você entende pela fé que você tem em Cristo Jesus. E sabe como que ele te recebe? De braços abertos. Por isso que ele morreu ali de braços abertos, estendidos.
sabe? Para aqueles que querem se aproximar. Então, às vezes, as pessoas confundem. Falam assim, os evangélicos, aquele santão. Ah, mas é aquele santo que fez isso? Não, gente. Nós éramos tão pecadores como a prostituta Raabe. Mas hoje a nossa diferença, sabe? O pastor Márcio, né? Eu faço parte da Igreja Batista da Lagoinha. Nosso pastor Márcio Valadão, ele deu um exemplo uma vez que ficou gravado aqui dentro de mim. Ele falou assim, se você hoje tropeçar e cair no esgoto, lavar seus pés ali no meio daquele esgoto, você sujar os seus pés, você vai chegar em casa e você vai lavar o seu pé tão bem lavado, de tal forma que você vai olhar e falar assim, graças a Deus meu pé está limpo. Assim é o sangue de Jesus sobre nós. O pecado que eu tinha há anos atrás, eu já me lavei. Você já se lavou, então acabou. Você não tem que ficar ali, Jesus me lava, Jesus me lava, Jesus me lava. Não. Quando nós pecamos, nós temos a oportunidade de sermos lavados por Ele novamente. Assim, quando a gente está sujo, toma um banho e sai daquele banho revigorado, Jesus, Ele quer fazer isso com a sua vida. Se você hoje está na posição de como estava Raabe ali naquele tempo, sem esperança, e se você já ouviu falar do grande filho do Pai, Jeová, se você já ouviu falar de Jesus Cristo que morreu, que se entregou, e o Pai que entregou o seu filho, se você já ouviu falar sobre essa história, entrega a sua vida para Ele. Viva com Ele. Não importa. Hoje nessa situação aí, muitas pessoas estão perdendo o emprego por causa dessa crise, dessa pandemia que chegou no nosso país e que infelizmente está abalando a crise econômica, né? Está trazendo uma crise econômica para dentro do nosso país, mas eu creio que nós vamos sair dela em nome de Jesus. Mas se você está triste, ontem eu ouvi uma amiga dizendo, Dri, perdi um amigo que suicidou por causa da situação financeira. E no mesmo dia ela perdeu um outro amigo de infarto. Aí eu te falo assim, tudo que você tinha, que valia a pena diante dos seus olhos financeiramente, que você lutou para ter, nesse momento que você se vê sem nada disso, deixa eu te falar uma coisa, se agarra na fé, para que esse mal de suicídio, de morte, de depressão, de tristeza não chegue até você. Se agarre na fé, que em nome de Jesus, o seu Deus é o mesmo de ontem, que estava lá com a Raabe. Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo amanhã. O meu Deus não muda e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Eu quero deixar para você o último versículo que está aqui em Hebreus 11:31. Raabe, ela não só foi lembrada, como eu estou lembrando de você, ela foi colocada no livro em Hebreus 11, onde fala dos heróis da Bíblia. Ela foi vista como uma heroína da Bíblia. Paulo fala, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, ela não morreu com aqueles que não acreditavam. Ela acolheu em paz os espias e ela é lembrada até hoje. Eu não sei qual a sujeira que está aí diante de você. Eu não sei como você se sente, mas eu sei que o Senhor Jesus já derramou o sangue dele para que você fosse lavado e para que uma nova história se cumprisse na sua vida e na minha vida. Eu louvo a Deus pelo dia em que Ele veio com o sangue dele, me lavou por inteiro e o meu passado ficou lá para trás e eu não devo nada do meu passado a ninguém. Sabe por quê? Porque o único que tem o poder de apagar os meus pecados, as minhas cédulas, a palavra fala que Ele rasgou as cédulas do pecado que era contra mim e que era contra você. Então comece uma nova vida. Eu te convido, comece uma nova vida, mulher guerreira do Senhor, levante dentro da sua casa, olha as características dessa mulher, mulher de fé, que amava a família, mulher que viveu a promessa, quando eles disseram, entra lá em Jericó, destrói tudo, mas traz ela e a família dela, ela viveu a promessa, e uma mulher guerreira que foi contra tudo que ela acreditava. Eu não sei o que você tem acreditado, mas quebra esses grilhões que estão aí de tradição na sua vida
Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Qual que é a sua tradição? A minha família sempre foi assim, a minha família sempre todos antes de mim eram assim, e eu tenho que ser assim, meus filhos vão ser assim, nós temos que morrer assim. Não morra nos seus próprios pecados. Se deixe ser lavado pelo sangue do meu Rei Jesus Cristo. Eu te agradeço, te peço perdão por ter ficado aqui mais de 25 minutos falando com você, mas é uma palavra que não dava para fazer um resumo maior do que o que eu fiz aqui. Mas eu estou muito feliz no dia de hoje, porque eu tenho visto o quanto Deus tem chegado aos corações com a palavra dele, não por causa de mim, porque eu me dispus, falei, Jesus, eu quero fazer parte desse povo que vai levar a tua palavra a todas as nações. E aí o Senhor colocou dentro do meu coração para estar trazendo uma palavra, e eu estou trazendo essa palavra porque eu creio que eu recebi como uma ordem do Senhor. E eu me alegro, porque hoje pela manhã, uma pessoa que eu nem esperava, a mãe de um ex-aluno que deve estar ouvindo aqui agora, a Marilene, vou falar seu nome, Marilene, mas eu estava assim um pouco sem saber se eu ia fazer a palavra, trazer para essa semana ou não. Deus já tinha trazido ao meu coração, e aí hoje pela manhã ela colocou, bom dia, Adri, você vai enviar mais vídeos? Gente, isso trouxe um renovo para mim, os comentários que você tem colocado. Então eu quero te pedir, né, se essa palavra tem chegado até o seu coração, compartilhe essa palavra. Vamos nós levar a palavra juntas a muitas outras mulheres e a homens também, a todos os seres humanos da terra, né? Eu preciso de você nessa missão. Então, se você não se inscreveu, se inscreva para você receber as notificações. Se você curtiu, vai lá, curte lá, se você agradou da palavra. Mas o principal que eu te peço, compartilhe. Seja você o grande evangelista de Jesus, de dentro da sua casa, só clicando o dedinho, compartilhe. Fica na paz do Senhor, obrigada por ter me escutado até aqui, e eu quero colocar diante de você que da mesma forma que Raabe ouviu aquela grande história, que existia um rio que fluía direto do trono de Deus, eu fico imaginando se não fosse nos dias de hoje, como ela falaria para Deus. Eu imagino que ela falaria, quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Queira dessa fonte, beba dessa água e tenha vida, em nome de Jesus. Fica na paz.